Estamos no ar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, primeiro diz que sim, porque se chegou para você, você dá conta. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Esse episódio que eu já digo logo de cara. Prepara o lenço porque vai ser emocionante. É o nosso episódio em especial em comemoração ao Dia das Mães. Esse papel, essa missão que é tão importante, é tão singela. Eu falo que... Ai, gente, some até as palavras, viu? Mas é uma dádiva, na verdade, ser mãe. Eu tenho certeza que muitas mamães aí estão nos ouvindo. E para o nosso podcast de hoje, eu trouxe duas participações super especiais. Uma delas vai trazer um olhar mais técnico, porque ela é enfermeira obstetra, consultora em lactação. Então, mamães, as recém-mamães, né, chegadas aí, preparem, porque tem muita informação importante, mas, acima de tudo, é mãe da Eva. Estou aqui com a Michele Nascimento. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Michele. Obrigada, bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada. Olha, eu falei prepara o lenço, ela já tá emocionada. Eu já tô chorando, minha gente. Eu venho de um dia das mães, né? Da escola. Sou mãe de Clara e de Eva, né? Eva tem 10 e Clara tem 18. Então... Temos muito o que conversar aí, viu? A minha tá entre os 10 e os 18, então... E também, gente, para deixar esse podcast ainda mais emocionante, eu estou aqui com Laís Moreira. Ela que é consultora especialista em gestão de pessoas, mãe do Levi, e posso dizer que prima, irmã, gente, minha comadre também. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, Aline. Prazer. Além disso, né, preparem os lenços e em casa, na rotina corrida, a gente não para pensar sobre o papel mais importante, né, que é... E aí eu disse, eu vou pro podcast, não tem roteiro, eu já aviso, tá, gente? Então, assim, tudo aqui é do coração. Então, eu parei para refletir sobre essa jornada da maternidade. E eu vim bem emotiva já hoje, só pensando no que é que poderia vir por aqui. E por que gera tanta emoção, né, gente? Porque esse papel de ser mãe já é tão divino, já é realmente uma dádiva pra gente. Mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso emocional. Nós... né? Qual o termo que a gente usa? Já estamos. Um ser humano que está ali 100% dependente de você, né? E como é para você, Michele, conviver com esse universo? Gente, só para um parêntese aqui, tá? A Michele tá com a gente gravando e ela disse assim, Aline, caso eu precise sair, porque tem uma mamãe chegando. Tem um bebezinho chegando aí. A caminho, isso. Aline, nesse processo todo, a gente vai vivenciando várias realidades, né? Então, você fala muito, assim, da maternidade, que é uma dádiva, mas tem as maternidades que pegam a gente de surpresa, né? Que chegam e a gente, tipo, não era isso que eu queria, eu tinha pensado outra coisa, profissional, eu tinha pensado outra perspectiva de vida. E a mulher precisa se reinventar para poder dar conta, né? Naquele processo. E a maternidade, apesar dela ser uma dádiva, ela sobrecarrega muito a gente se exige muito. Eu lembro que na minha primeira filha, eu tinha 23 anos, eu estava no meio da faculdade, eu via meus amigos indo para as monitorias, indo para os estágios em Recife, e eu tinha que ficar por conta da maternidade. E você se cobra, né? Total. Porque você tá vendo as outras pessoas seguirem por um caminho que talvez era o que você queria ali, e aí você tem que fazer um novo caminho, né? Então, é muito isso, assim, de você escolher qual é o prato que você vai equilibrar naquele momento, ou o que eu consigo dar conta agora é aqui. Eu tenho que dar conta da minha filha, que tem 1 ano, e eu não tenho como ir. Ô, Michele, e eu penso o seguinte, e depois que ela se torna mãe, muda? Porque eu acredito que muda todo o universo, né? Eu fui mãe na adolescência. Então, para mim também não foi nada fácil. Era um caminho que eu queria seguir, federal, ir para outra cidade. Então, já tudo programado, né? De repente vem ali a Mariana para mudar todos os planos. E que bom que ela veio para mudar todos os planos. Como eu sou realizada sendo mãe da Mari. Só que depois, como você disse, depois que a gente se torna mãe, é que tudo muda, porque tudo passa a ser, né, em torno daquela pessoinha ali. Isso, passa a ser em torno da pessoa, mas também a gente
a mulher passa em torno de quase 2 anos depois do nascimento do seu filho para ela se reencontrar, né? Olha isso, gente. 2 anos para se reencontrar. E aí, muita gente acha que o período do puerpério, do pós-parto, ali que a gente chama aqui na região de resguardo, né? É só os 45 dias pós-parto. Mas emocionalmente ele pode chegar até 2 anos. Então, nesse período aí, existem muitas coisas, muitas avalanches que vão vir dentro da gente se questionar, da gente questionar a maternidade, porque é muita coisa, você tem que dar conta. Dia das Mães, você não pode faltar na escola, Sim. né? Presente, E você tem que estar presente, você tem que preparar o lanche, você tem que estar com tudo organizado. E essa cobrança não vem para o pai, por exemplo, né? Algumas cobranças, elas não vão chegar para o pai. Não vão, às vezes, no Dia dos Pais, as escolas já não fazem nem a cerimônia lá. Porque já sabe que os pais não vão e as crianças, elas se acostumam com isso. Mas se a mãe falta, as crianças sentem mais, né? Então, essa cobrança, esse peso, a gente carrega, acho que a vida inteira da maternidade. E, às vezes, a maternidade, ela tem uma amiga minha, e às vezes eu sinto muito isso, é assim, eu amo minhas filhas, mas tem hora que eu não gosto da maternidade. Às vezes eu não gosto do que a maternidade traz para mim, sabe? E não tem a ver sobre o amor. Não, é diferente desse processo do papel materno, né? Porque às vezes, mesmo que você tenha um companheiro que super te ajuda no processo, faz a parte dele, dá conta também diante das fragilidades dele, a carga mental ainda é da mulher. É a mulher que marca a consulta, mesmo que o marido leve. É a mulher que marca o dentista, mesmo que o marido leve. É a mulher que, quando está trabalhando, manda mensagem, já escovou o dente, já mandou tomar banho, já separou o lanche de amanhã. Né? Então, assim, a carga mental feminina no processo da maternidade ainda é muito exaustiva. E aí, algumas pessoas, elas tem dificuldade de equilibrar isso, de equilibrar o caminho que você vai fazer. Porque a gente se sente culpada o tempo todo. Quando você viaja a trabalho, você se sente culpada porque você está longe de Mari. Sim, total. Né? Sim. Quando você está fazendo alguma coisa de lazer, que você está longe de Mari, você... Ai, era tão bom que Mari estivesse aqui comigo, não é? É assim. E assim, acho que não passa, não. Acho que a gente se acostuma quando a idade da criança vai aumentando. Mas no início, assim, com 1 ano e meio, é muito pesado isso. É isso que eu ia perguntar, Laís. Ela falou sobre 2 anos. Estamos aí em 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Já voltou, retomou ou ainda tá nesse processo? Não. Conta tudo pra gente. Não, aí eu vem um filme assim na cabeça, né, Michelle? Porque é exatamente isso, assim. O Levi, ele foi um planejado, assim, de 3 meses de planejamento. Na verdade, eu sempre quis ser mãe, mas aí eu racionalizava muito essa etapa, assim, primeiro a minha carreira, e aí... Só que eu ficava numa busca que eu não sabia o que estava buscando. Era uma busca, assim, a carreira, e aí? E aí a decisão por ser mãe, ela vem, já me disseram isso e eu não acreditava, mas você sente aquele desejo. Vem uma coisa muito forte, assim, principalmente quando você quer, né? E aí eu senti o desejo de ser mãe batendo na minha porta, né? E aí fui passar umas férias em família, em Fortaleza, e quando eu voltei eu disse... Quero ser mãe. Quero ser mãe. Vamos ali no quarto? Foi tipo isso. Vamos cumprir com as obrigações, querida. Minha esposa assim. Aí ele já queria ser há muito tempo, né? Aí a gente, né, por 3 meses a gente tentou ir ver o Levi. Ô, Laís, e rapidinho, te interrompendo. Eu sei que vem um medo. Quando a gente adia essa decisão, consequentemente é porque vem um receio, vem um medo, principalmente você que tem um perfil mais de deixar tudo organizado, as coisas estarem prontas. Quais são esses medos que vieram a você e depois que você se tornou mãe, esses medos eram ilusórios ou reais? Então, é isso, né? Eu tinha que deixar tudo prontinho, assim, uma carreira estabelecida, aí eu tenho que ter uma organização financeira, tudo perfeito, né? Para chegar à criança. Mas era ilusório, Aline. Eu escutei de uma pessoa muito querida, um vizinho, até ele disse assim, Laís, tu vai ver. Quando tu tiver o teu menino, parece que as portas, elas se abrem. É uma coisa incrível. E ele também é pai recentemente. E assim, de fato,
Levi chegou, o que estava pendente na carreira de acontecer, aconteceu tudo depois dele. E a gente precisando dar conta. Mas, assim, várias portas se abriram. Foi incrível, foi incrível. É como se chegou o que estava faltando. Porque nasce uma força. Eu falo sempre, nasceu uma mãe, nasceu uma força. A gente busca uma força de onde a gente nem sabia que tinha, porque já existia, né? Já estava lá dentro. Mas em uma força que a gente acha que não vai dar conta, mas a gente continua a dar conta. Sim. É como se nós, até no próprio instinto mesmo, eu sinto, que nós, assim, a gente tem que fazer dar certo. Eu falo Sim. muito com empreendedoras, Michelle e Laís, que muitas assim, Aline, eu quero desistir, eu tô com medo, não tá tão bem, assim, eu acho que eu vou... deixa eu te falar uma coisa, quando você desiste você e você desiste pela sua família, então não desista, siga. Então, acho que esse instinto, né, do tipo, tem que dar certo, faz a gente criar essas portas, faz a gente abrir essas portas. Tem uma frase que eu sempre uso nos partos, quando a mulher faz assim, eu não vou ter força para parir, né? Não vou ter mais força para fazer ele nascer. E eu faço, respira e espera que a força te encontra. Olha isso. Júlia, isso é boa, viu? Respira... que a força te encontra. Espera que a força te encontra. Te encontra. É só a gente... e aí, hoje de manhã, eu tava lá esperando a festinha lá, a Eva dançar lá, e aí a professora gravou um áudio de mensagens das crianças e foi passando o áudio. E a mensagem de Eva é, mãe, tu é mais forte do que o que tu pensa. Olha isso. Tu é sempre forte, mãe, mais forte do que o que tu pensa. E assim... é muito isso, assim, a gente vai seguindo por elas, às vezes a gente se quebra, né, no processo, e a gente se reergue e segue por elas, assim. E é uma linha muito tênue, né, essa questão da força, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser forte, porque não é uma opção, não é uma escolha, é uma decisão. Você tem que ser forte pelo seu filho, você tem que ser forte por você. Como você bem disse, né? Os papéis, por mais que a gente tenha a figura do pai, eu quero conversar com vocês sobre isso, acho importante a gente trazer esse contexto. Mas, ao mesmo tempo, vem muito pra gente, né? É natural. Só que o que acontece que eu observo muito também? Essa mulher, essa mãe, Laís, Michelle, ela quer ser forte mesmo quebrada. Ela quer ser forte, mesmo enfraquecida. E como que você vai ser forte para o outro se você está fraca para si? E quando eu falo fraca, no sentido de enfraquecida mesmo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Porque é natural dela, ela se colocar de lado. É natural ela se deixar para depois. Então, primeiro a refeição do filho, obviamente. Primeiro vai ser o banho do filho e depois vai ser ela. Se der tempo. Sempre assim, né? Se der tempo. E aos poucos a gente vai se esquecendo. E eu falo muito assim, como que você vai cuidar do outro se você não estiver fortalecida? E para isso exige tempo. Como que vocês, mamães, procuram se fortalecer nesse contexto? Quando a Aline diz assim, né, eu querer ser forte, eu nem quero, tá, Aline? Eu tenho que ser. A gente tá... realmente, assim, eu não queria. Não é uma opção, né? Não é uma opção. A gente tá passando por um momento lá em casa, a Michelle deve saber, né, o tal dos saltos. Existem muitos saltos no desenvolvimento da criança. Todo dia, gente, o Levi tem um salto, viu? Muito alto, assim, todos tipo os do precipício. E existem esses saltos. E olha que engraçado, né? Pelo que eu pesquisei. Tá, a criança está em salto. O salto é basicamente ela aprender uma nova habilidade e ela não saber lidar com aquela habilidade, né? Ela não sabe administrar aquilo. E aí isso interfere no sono, interfere na alimentação, interfere no comportamento, interfere de uma maneira que passa ali uns 15 dias mais ou menos com aquele momento difícil ali, né? E aí a gente tá nesse salto, assim, gigante. Há 2 anos. Há 1 ano e meio. Tipo, desde que ele nasceu, ele... Eu estou há 1 ano e meio. E aí, nesse último salto agora... Na verdade, na maioria deles, Levi desde os 2 meses que ele não dorme bem. Sempre foi um problema a questão da dormida dele lá em casa. E aí, quando ele vai no quarto, parece que tá matando, assim, a criança. Ele, mamãe, e pede pra mamar também, que ele ainda mama. Então, só a mãe dá jeito. E a mãe, estando em casa, ela vai. Ela vai dar o jeito. Ela vai no quarto, e ela vai acolher aquela criança. Eu acho, assim, que o desmame noturno, né, talvez aconteça se a mãe não tiver, porque enquanto ela tá, é muito difícil. Então, Levi tá nessa fase. Ele só quer a mãe.
ele é um apego com a mãe, tudo é a mãe, e isso sobrecarrega muito. Cleidson foi, nesse final de semana, ele foi no mercado com o Levi. Aí ele disse, vamos, amor? Aí eu disse, deixa eu ficar um pouquinho aqui sozinha, né? Fazer uma leitura, um estudo, inserir isso na rotina, que é muito desafiador. E aí eu fiquei, mas também, acho que com 3 páginas... na porta. Eita, Levi. Não, a gente pensa nele, né? Assim, é bom ter sozinho, mas você fica com a saudade. Sim, quando ele chega com aquele sorriso, mamãe, quebra a pessoa. Mas assim, é o ter que ser forte. Não tem opção. Tem que ser. Se priorizar, né, também. Isso. É importante que a gente tenha esses momentos, apesar da gente sentir muito, apesar da gente se sentir culpada. Mas uma coisa que você falou do desmame, não precisa a mãe estar longe, porque muitas vezes a mãe e a criança, elas estabeleceram uma relação desde que aquele bebê nasceu. Uhum. E aí como é que ela entende que essa relação existe? Através do mamar, através do seio. Então, quando a gente pensa no desmame, a gente pensa que aquela relação ela vai acabar. E ela não vai. Então, no processo de desmame, você pode estar junto. E aí você vai estar junto, criando uma nova forma de se relacionar com ele. Tá, sabe? Então, assim, vou deitar na rede, a minha leitura vai ser com ele. Então, toda noite eu vou ler um livrinho para ele. Legal. Eu vou cozinhar junto com ele nos processos de desmame, né? Entendendo que quanto mais velhinho a criança for, 1 ano e meio, 2 anos, maior vai ser o processo de entendimento dele. Né? Ele vai conseguir absorver melhor. E aí você vai criando novas formas de se relacionar, de brincar, porque a criança entende que naquele momento que você está no mamar, é o momento que você está dando atenção para ele. Você é só dele ali no mamar. Né? É engraçado. Ele pede, mamãe, mamar. Aí eu, mas tu acabou de mamar, filho. Ele, mais. Mais. Porque é o momento só dele. É o momento só dele. E ele quer esse momento. Então, aí, o que a gente faz? A gente tenta estabelecer com ele uma outra realidade. Né? Brincar, pintar junto, fazer uma comidinha junto, ler um livro junto, ir pro parquinho, sabe? Uhum. Então, é importante que você crie outras formas de se relacionar a partir de agora para você entender que não vai ser o fim. Sim. Não, e a gente vai ter que conversar mais, porque assim, eu não quero fazer... As pessoas me perguntam, vai desmamar quando? Porque existe essa cobrança também, tá, gente? É cobrança o tempo todo. Todas as fases da criança é uma cobrança diferente das pessoas que estão ao redor, né? Então, as pessoas vêm Levi com 1 ano e meio, aí perguntam, e tu vai desmamar quando? Aí eu disse, não pensei não sobre isso, porque eu gosto de amamentar. Eu passei por um processo com uma consultoria em amamentação, ela salvou meu processo de amamentação. Eu amamentando uma criança foi para o meu quadro dos sonhos, né? A gente fez e eu coloquei uma mãe, eu nem era mãe ainda. E eu coloquei uma mãe lá amamentando uma criança e olhando assim para o horizonte, para a natureza, eu me via daquela maneira. Então, eu passei por um processo muito delicado para conseguir amamentar e não tenho a vontade de tirar a amamentação agora, salvo em momentos noturnos, né? Que é tipo, no meio da madrugada você tá lá dormindo. Aí vem a privação do sono. Aí é quando a gente chega no processo da maternidade, que não é uma dádiva. Mulher, você passar 2 anos sendo privada de sono, né? Você falou um ponto aí sobre a amamentação, que vem também muito a expectativa do ideal com o real. Você montou, quando você colocou lá no seu mural dos sonhos, era você linda, né? Plena, dando dormindo, de mamar. Acordando bem. Aí, na realidade, gente, me chora, o peito inflama e tal. E aí vem muita frustração também, né? Eu trabalho muito o olhar, Michele, emocional para a questão, porque se a gente não souber lidar com as nossas emoções, seja na maternidade, seja no empreendedorismo, seja com o nosso cliente, por exemplo, a gente vive uma vida frustrada, né? Porque você olha, mas na novela, no filme era tão legal, aí você tá lá com o peito cheio de leite, tudo. Então, é muito esse alinhamento também do real, né, com o imaginário. A gente precisa fazer isso. Sobretudo quando a mulher idealiza uma amamentação exclusiva e aí tem alguma questão que o bebê, por exemplo, precise de complementar o leite com leite artificial, né? E aí, tipo, aquela alimentação mista não é o suficiente. E aí, uma coisa que a gente sempre traz no processo de consultoria é o que é o sucesso? Eu quero ter sucesso na amamentação. O que é o sucesso? Para você, o que é sucesso?
né? Então, às vezes, a gente precisa fazer esse equilíbrio do que é o ideal. Lógico que a gente vai trazer sempre o que a Organização Mundial de Saúde traz, aleitamento exclusivo até 6 meses, mas para algumas mulheres não vai dar conta. Aquela mulher que vai ter que voltar a trabalhar com 2 meses, que é empreendedora, que é médica, que é fisioterapeuta, ela precisa voltar a trabalhar com 2 meses. Como é que ela vai dar conta de 6 meses de aleitamento exclusivo? Aquela mulher que é CLT e que vai precisar voltar a trabalhar com 4 meses, como é que ela vai dar conta de 6 meses de aleitamento exclusivo? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento para diminuir essas frustrações, pensar nos cenários, pensar como é que a gente pode melhorar essa dinâmica. Então, o que é que eu posso fazer para estender? Eu vou armazenar leite? Quem vai ficar com o meu bebê vai dar conta de oferecer o leite? Como vai ser oferecido o meu próprio leite para esse bebê? Vai ser a creche que vai oferecer? Então, pensar, planejar esses cenários é muito importante para você se frustrar menos nesse processo. Planejamento, gente. Planejamento para a vida, planejamento para maternar, planejamento para amamentar. E falando de planejamento, como eu falei, né, Laís é minha prima, nós somos parceiras de negócios, primas, moramos juntas e sou madrinha do filho dela. E ai dela se eu não fosse madrinha do filho dela. Se tirar a ameaça, pode chamar ela de titia. Sem pressão. Sem pressão, né? mas ai dela. Eu tenho uma pessoa que eu também dou uma pressão, que é minha parceira de negócio também, Carol. Eu digo, ela já, antes da barriga, eu já linda. Ai dela. E assim, foi um processo, poder acompanhar isso com ela, muito legal, porque a Laís foi também quando eu fui mãe. Eu olhei pra ela e disse, prima, e agora? E a Laís sempre foi muito racional, tipo assim, não tem, tipo, a realidade é essa, vamos. E ela acompanhou todo o processo do casamento na época, a minha mudança, de tudo. E hoje o olhar, porque é diferente, né? A realidade foi totalmente diferente, foi planejado dela e tudo mais. Mas a Laís, ela tem muito esse critério do planejamento. Então, e que eu acho lindo, gente, acho inspirador, comento isso, inclusive, lá no escritório, e para as mamães que estão nos ouvindo, prestem muita atenção, vocês têm muito o que aprender com a Laís nesse sentido, porque olha só, ela colocou uma consultoria, e a Dinda estava lá, viu, de introdução alimentar. Aí eu pensando aqui com os meus botões, e a gente observando, gente, eu nunca fiz isso na vida. Tipo assim, como que faz a introdução alimentar? Como que corta a bananinha, a manga, como que dá? E eu amanhã assim, né? Eu nunca fiz isso, gente, mas tudo bem. Porque a gente se compara, né? Porque a gente se compara. A gente compara nossos filhos, porque o seu filho tá mais gordinho, porque o meu filho tá menorzinho, porque o meu filho já faz isso, o teu filho já faz isso, né? Sim. E a gente vai comparando sem olhar para a individualidade de cada processo. Perfeito. A gente se compara sem olhar para a individualidade de cada processo, que é nosso, que é meu, que é seu, que é dela. Então, existia um planejamento para a introdução alimentar, existia um planejamento de Bombeiro, chamei um bombeiro gente, lá pra gente, aí você chamou preparar um bombeiro a babá pra dele. preparar E a a babá. Tem câmera, tem segurança pra esse ambiente, tem um ambiente, tem um horário do sono. Então, várias e várias vezes, eu ficava pé da vida. Lá, e se vem pra cá? E ela, prima, é o horário do Levi. E pra gente, eu que hoje consigo trabalhar o olhar do não julgamento, olho e digo assim, respeito. Mas quantas e quantas pessoas que estão ao nosso redor, que olham para esse planejamento, e até talvez alguém que esteja nos ouvindo assim, que besteira, né? Pra que isso, né? Como que você lida, Laís, como que você teve que lidar ao longo desse processo, desde o nascimento do Levi, com a presença da avó, que muitas vezes tem um olhar mais do tipo, eu sei como fazer, né? Sim. Como que foi isso para você, além de toda a pressão do descobrir o que é ser mãe? Sim. Primeiro que o primeiro planejamento falhou, né? Porque eu pensei assim, fazendo integração de um novo colaborador com o Levi, né? Ele chegou com um mês, mais ou menos, a rotina já vai estar estabelecida, aí eu faço assim, meu Deus. Só que não, né? Não, só que não Quem mesmo, manda é ele. gente. Quem manda é ele. E aí eu disse, não é no meu tempo, não é do meu jeito, é do jeito dele. Eu sempre fui muito curiosa, Aline, assim, eu sempre gostei muito de estudar e buscar por informação. Então, e para mim, por exemplo, o processo de amamentação. Minha mãe dizia, eu falei, amamentar dói. Bichinha, eu falei, bichinha, aguenta, amamentar dói. Meu peito sangrando, e cada vez que ele vinha pro peito era um choro. E toda vez que eu pensava, eita, chegou a hora dele mamar, já vinha aquela tensão, aquela coisa. Mas na minha cabeça, não é para doer. Papai do Céu faz as coisas muito perfeitas, assim, tem alguma coisa.
tem alguma coisa. E eu valorizo muito, Michelle, o meu trabalho, né? Foi o que eu disse para o meu esposo. Eu trabalho com consultoria, por que não contratar consultores, pessoas que entendem mais do que eu? Até porque naquele momento eu não podia estudar sobre aquilo, né? Eu não tinha tempo para parar para estudar. Então eu disse, eu vou chamar uma consultora. E ela salvou, como eu disse, ela salvou o processo de amamentação. Minha mãe olhou lá, ela identificou coisa que o hospital não identificou. Ela identificou que ele tinha a língua presa, por esse motivo ele não ia conseguir mamar. Ela identificou sempre machucando. Sempre machucando. Ela identificou que eu não estava produzindo leite e Levi estava com fome. Veio, o menino chorava muito e eu não sabia que era fome. Então, foi muito importante a presença daquela consultora. E aí veio a questão do sono, né? Aí eu disse, não está certo, eu preciso aprender sobre sono. E aí eu fiz um curso para entender a rotina do sono, como ajudar ele a dormir melhor. E sempre vinham julgamentos, sempre. E o julgamento geralmente vem de casa. Então, assim, assim, a gente precisa não julgar também, porque são realidades distintas. Então, a minha mãe via aquilo ali e soltava uma piada, né? Então, tem a questão do, diminuir as luzes, um quartinho escuro, vai ajudar ele, porque ajuda na produção da melatonina. E aí eu ia para os cantos e aí minha mãe olhava para mim e dizia, vai levar o quarto escuro dele? Vai levar o quarto escuro dele? Então, vinha muitos julgamentos. E aí a linha é trabalhar o equilíbrio mesmo, porque eu já tive que esconder chupeta lá em casa, porque minha mãe queria dar chupeta. Levi tinha feito a cirurgia da língua e foi recomendado para a gente que não desse chupeta. E ela porque queria dar chupeta. Então, foi muita briga até que eu peguei a chupeta e escondi. E ela disse, eu vou levar essa chupeta para mim. Então, foi uma briga lá em casa. Aí tem isso. Então, as pessoas querem o Levi numa festa à noite. Mas aí eu entendo que, gente, o Levi é um bebê. Ele não é um adulto. Né? Ontem, o Levi estava na primeira balada dele, a festa da vizinha, a vizinha pequenininha. E aí as pessoas comentam, eita, agora ele vai dormir a noite toda. Eu disse, vai ser pior. Ele vai dormir, porque ele fica muito cansado, os despertares aumentam. Perfeito. E ele acorda à mesma hora. Ele dormiu 9h30, geralmente ele dorme 7h30. Dormiu 9h30 da noite, 6 horas da manhã ele estava lá, na ativa, feliz. As mamães que estão nos ouvindo devem estar loucas da vida. Se você está nos acompanhando nesse episódio, em especial o Dia das Mães, marca @Aline Portela Oficial, @ela.daconta, @Michele com 2 L's do Nascimento. S no final. E @Laís Moreira Consultoria. A gente quer muito saber que você está aqui com a gente e o que é que você está achando desse episódio, tá bom? Michele, queria te perguntar o seguinte. Você trabalha muito com partos, faz esse acompanhamento. Qual é a importância da presença do pai nesse contexto e se é realmente fundamental ter a presença dele ou não é? Queria que você trouxesse esse olhar mais técnico para esse entendimento. Às vezes as pessoas acham que ele não vai dar conta, né? No processo do parto. Uhum. E trazer esse pai para o cenário do parto, da amamentação, é trazer ele para entender o processo do que aquela mulher vivencia. Então, ao longo desses anos todos que eu acompanho, eu sempre percebo que no final do parto, o marido olha para a mulher com mais admiração. Não que ele não olhasse antes, sabe? Mas tipo, ela é do caramba, sabe? Assim, ela é massa, assim. Eu não daria conta disso. Então, traz vínculo para aquela família, porque passaram por isso, né? Traz cumplicidade, sabe, para aquela relação e traz justamente esse processo dele entender que houve uma transição. A gente sempre fala, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família. Uhum. Então, vocês estavam falando aí do primeiro filho e tal, mesmo quando a mãe tem um segundo filho, tem um terceiro filho, é uma realidade totalmente diferente, né? Então, quando a gente vai se organizando no primeiro filho, para nossa família funcionar com aquelas 3 pessoas ou com aquelas 2 pessoas. E aí, quando vem uma nova criança, você acha que já sabe todos os processos de planejamento, né? Sim. A gente já sabe. Só que é outra criança, só com que outra personalidade. Outro ser humano, né? É outro ser humano ali. Então, ele vai ter outra personalidade, ele vai ter outras
outros costumes, outras necessidades. E aí a gente tem que reaprender a ser uma nova família. Eu lembro muito disso, que logo no meu início ali do puerpério de Eva, e eu com Maria Clara com uns 8 anos, Clarinha disse assim, mãe, como é que vai ser agora? Como é que vai ser isso agora? E aí eu olhei pra ela e disse, filha, a gente tá aprendendo. Eu não sei como é que vai ser, né? A gente vai aprender a ser uma família com 4 pessoas. Antes a gente era uma família só com 3. Aprender. Essa palavra, eu acho que para todas as mães, elas têm que levar isso junto com a força, sabe? Que a força vai encontrar você, mas o aprendizado também vai fazer parte desse processo. Você pode falar isso naquela câmera, para elas. Então, gente, a força vai encontrar você, mas o aprendizado vai fazer parte desse processo. Então, quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, é muito mais fácil você passar por isso. É muito mais fácil você passar entendendo que você está aprendendo. Ninguém espera, quando sobe a primeira vez numa bicicleta, que vai sair pedalando. Então, a gente vai levar queda. E tá tudo certo, né? A gente vai levar algumas quedas, mas a gente vai aprender. E amamentar, maternar, algumas vezes a gente vai conseguir acertar. E outras vezes a gente vai olhar e vai dizer, meu irmão, o que eu fiz? O que é que eu fiz, né? Então, na minha primeira educação com Maria Clara, eu dizia assim para ela, eu não batia, né? Sempre, mas quase toda semana eu dizia, você quer apanhar? A promessa tinha, né? A promessa tinha. E qual foi? O que é que ficou registrado na cabeça de Clara? Que a gente só veio conversar isso muitos anos depois. Clara olhou pra mim e disse, mãe, tu me batia sempre. Eu, não, filha, Caramba. mamãe te bateu, 4 vezes até os 8 anos. Olha, o que ela ouviu. Mas era o que ela ouvia, que ficava ali registrado. Clara, tu quer apanhar? E aí, quando Eva nasceu, que eu fui, né, com a mesma metodologia ali de educação para Eva era uma pessoa totalmente diferente. Se eu fosse bater em Eva, eu tirava o couro de Eva, o conselho tutelar ia estar toda semana batendo na minha porta. E aí eu fui estudar sobre criação com apego, sobre como pensar, né, de uma forma positiva de educar. E aí foi quando eu parei de ameaçar Maria Clara, entendi que eu fazia ameaças, né, parei de ameaçar, Sim. Clara não apanhou mais, Eva nunca apanhou. E a gente conseguiu chegar num contexto de processos diferentes, mas eu estava me colocando naquele lugar de aprendiz. Muito Isso acontece muito também quando a mãe, ela é profissional. Ela é profissional da saúde. Então, ela espera que, tipo, eu já sou enfermeira, eu já sou médica. Sei de tudo. Eu tenho que amamentar maravilhosamente, eu tenho que parir maravilhosamente, Olha a pressão, porque a pressão vem, né? E aí, tipo, sempre a gente vai ser cobrado. Sim. A questão é o que é que vão cobrar de você. Se você vai amamentar exclusivo, vão te cobrar porque não tem pra que isso, porque deixa eu dar um chá. E se você oferece o leite artificial, por que é que você não tá amamentando? Porque o melhor pro seu filho é amamentar. Olha que interessante, gente. Nesse primeiro bloco aqui, pra gente refletir, né? E conecta muito com o que vocês duas falaram. É ter o entendimento de que nós não sabemos de tudo. Então, vamos trazer pessoas que sabem. Então, Sim. parabéns, Laís, assim, pela atitude, pela iniciativa. E é muito que nós, consultoras, né, temos um olhar mais nesse sentido. Poxa, se eu não sei fazer, eu vou contratar alguém que sabe muito melhor do que eu. Então, tem essa humildade. E o segundo, de vivenciar a experiência, né? De saber que você não vai conseguir dar conta de tudo. E quando você falou sobre nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu um pai, eu queria... Acho que a produção tem alguma coisa aí pra compartilhar com vocês, pra gente ver se realmente é isso mesmo, tá? Vamos lá. Oi, mãe, tudo bom? Bom, aqui tô eu. Eu fui pedida pra fazer esse vídeo pra senhora e... pra falar algumas coisinhas pra senhora. Primeiro, que eu amo muito a senhora e que eu admiro muito o trabalho da senhora. E que eu tenho certeza absoluta que a senhora faz muita diferença na vida de todas as gestantes que a senhora já atendeu. Mesmo que elas não estejam mais presentes na vida da senhora agora, a senhora teve um impacto importante na vida delas. E eu queria também te agradecer por ser minha mãe. E que, não importa o que aconteça, eu sempre vou amar você. Um beijo. Olha essa comunicação. A comunicação dela, gente! Ai, gente do ela- céu.
Parabéns, viu? Ela é muito docinho. Muito docinho. Nossa, Que que comunicação linda. perfeita. Que pessoa madura. linda. Agora, ela sempre foi assim. Ela, com 2, 3 anos, ela já era assim, madura, sabe? Menina. Já. Uma pessoa Que vivida, linda, né? Eu digo que ela tem 89 anos. Mas olha o olhar dela de amor, né? Do tipo de assim. Eu amo a senhora. Tem mais, produção? Tem mais. Eu acho que o maior... Mamãe te amo. Fala. Mamãe te amo. Eita. Olha aí. Maior recompensa que uma mãe pode ter. Tá vendo? É você saber que um filho te ama. Eu acho que a gente observa, né? Como é desafiador para uma mulher, principalmente uma mãe como Laís, conciliar a maternidade com o empreendedorismo. E é isso que mais a gente se orgulha dela. Nesse momento tão complexo e desafiador que é ser mãe e empreender. Então, assim, a gente ama muito Laís pela mulher que ela é, pela profissional que ela é, porque quem passa com ela, assim, trabalha, né, junto e tudo, tem ela como ícone, tem ela como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que sabe e passa confiança das coisas que faz. Isso é muito bom, né, Levi? E mamãezinha é muito amada e é muito reconhecida pelas pessoas. Levi ama a mamãe. Manda um beijo pra mamãe. Manda beijo. Manda beijo. Mua. Te amamos. Sucesso pra você. Estamos aqui juntos pra tudo, tá? Te amamos. Vocês viram ele falando trabalho, gente. Coisa mais linda. Ai, gente. É bom demais, né? Mulher, se faz, não. Ai, Jesus. E aí? O que é que mudou nesse contexto, nesse cenário todo, depois dessas figurinhas com vocês? Tava lembrando... Pode falar, Laís. A gente estava comentando lá em casa, eu e Cleidson, né, que são vidas diferentes. A criança é como se a gente tivesse vivido uma vida antes do Levi e outra vida agora. Porque, principalmente, quando você decide por criar de uma determinada maneira, hoje a gente decidiu criar Levi sem telas, a gente decidiu criar Levi solto no meio da casa, né? Antigamente as mães colocavam para poder trabalhar, né? E não é motivo de julgamento. Para poder trabalhar, colocava a criança dentro de um cercado. Levi, esse cercado, meu Deus, é só para ele dormir quando a gente viaja, mas ele é criado solto, ele não é criado com telas. E isso traz algumas consequências para a gente também, porque a gente precisa abrir mão. Então, eu sempre gostei de assistir série, hoje eu já não assisto mais. A gente não liga a televisão na frente de Levi. Cleidson, quando vai assistir um jogo de futebol, ele assiste no celular, né? E sai também. Então, a gente se policia muito com relação ao uso do celular para poder dar a atenção ao Levi. Então, é uma outra vida, é uma vida em função dele. Né? E aí a gente pensa também o que é gratificante, né? A gente está criando um ser humano, né? E eu penso que na recompensa a longo prazo. Não, eu vejo que esse esforço aqui vai trazer um benefício muito maior lá na frente. Né? Eu vejo que a gente é diferente quando a criança vê que está recebendo a atenção dos pais. Quando a gente está ali brincando com ele. Eu ouvi uma vez em um podcast até, ele disse, o brinquedo do seu filho é você. Então, Olha, isso. que legal. Levi, eu não deixo brinquedos espalhados na casa. Quando tem, 1 ou 2 brinquedos. Mas quando a gente está, de fato, ele quer a gente. Então, ele sobe em cima, faz cavalinho em cima da gente. Massagem. E essa semana estavam os dois dando massagem, um no pé e o outro na perna. Então, assim, isso tem consequência para a gente. Assim, a gente precisa abrir mão. Mas o benefício que a gente enxerga a longo prazo é muito maior. Eu acho que quando você tem clareza até da decisão que você toma, porque é uma decisão, mais uma vez, né? Uma decisão, você aprende a lidar com a vida e como ela é de uma forma mais leve, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, um olhar mais para o negócio de vocês, né? Para o empreendedorismo, vocês como consultoras. O que é que foi determinante para vocês, para que vocês tivessem uma jornada empreendedora de sucesso
conciliando com a maternidade? Porque eu vejo muitas vezes que tem um ou eu tenho uma carreira de sucesso ou eu sou mãe. E dá pra você ter os dois, né? Hoje eu tenho minha filha com 15 anos, você 2 filhas. Laís aí iniciando essa jornada mais já adaptada. E nós sabemos que é possível. Não é fácil, mas é possível. E o que foi determinante para vocês? O que é que realmente fez a diferença? Seja mudar o ambiente, seja criar rotina, seja contratar uma pessoa. Eu queria que vocês trouxessem realmente ações específicas que foram fundamentais para que esse processo fosse possível para vocês. Larice, né? Laís. Laís, no começo, disse assim, começou dizendo assim, a gente não tem opção, né? Sim. Então, para mim, começou meio que sem opção. Eu tinha essa opção, né? De fazer esse caminho de consultora, porque era o que precisava para pagar as contas. Era isso. E aí, dentro desse processo, eu precisei abrir mão de algumas coisas. Então, assim, teve muitos aniversários que eu não pude estar presente porque alguma mulher entrou em trabalho de parto. Teve muitos jantares que eu perdi porque alguma mulher ligava para mim e dizia, eu tô com dificuldade aqui na amamentação, meu filho não tá alimentando, não consigo colocar ele no seio desde meio-dia. E eu tinha que ajudar, né? E eu precisava ajudar. Então, para mim, foi muito isso. Abrir mão de algumas coisas. Uma coisa que você falou aí sobre, assim, hoje eu faço escolhas e eu tô oferecendo o melhor para que eu possa acertar, né? Para que lá na frente eu colha os resultados. Às vezes, esses resultados, eles não chegam da forma como a gente imaginou. Sim. Mas é importante que nesse processo a gente entenda que a gente ofereceu para aquelas crianças o melhor que a gente tinha na época. É normal a gente se culpar no processo. Então, nossa, assim... gente, muito, né? E não vai ser suficiente para eles, tá? Porque a tendência do ser humano é evoluir. Então, Sim. vai chegar um momento que eles vão criticar a nossa maternidade. Aí procura terapia, né, gente? E a gente vai pra terapia, hoje, tem que fazer. as nossas... Porque, assim, pronto, no processo da maternidade de Clara, quando eu entendi que eu conseguia educar uma criança sem precisar bater, eu me senti culpada, né? Por ter passado 7 anos da vida dela ameaçando, né? Clara, tu quer apanhar? E aí, dentro desse processo, eu entendi que naquele momento eu estava oferecendo o melhor. Então, a gente sempre se culpa. Um dia desse, a gente estava tendo uma discussão da adolescência, né? E aí, eu olhei para ela e eu fico me perguntando onde foi que eu errei. E aí, ela parou a discussão, respirou, olhou para mim e disse, mãe, tu não errou. Só que agora é a hora de eu fazer minhas escolhas. Olha isso, gente. Menina. Né? E você abrir mão disso... Eva Clara. É Clara. E aí, Clara disse, mãe, agora é a hora. E aí você abrir mão disso. Abrir mão de entender que agora não é mais a tua hora. Não é mais a hora de você dar, é a hora dela, é a escolha dela. Isso aí foi bem recente, tá, Michelle? Aconteceu porque Mariana tá na fase, tem seus 15 anos, vai pros 16, e é muito aquela fase, pra mim, assim, eu nunca bati em Mariana, tenho muito orgulho de dizer isso, do tipo, porque assim, eu sou muito pelo diálogo, eu sou muito da conversa, nós somos comunicadoras, então eu acredito que tudo se resolve com uma boa conversa, de sentar, e Mariana sempre foi uma menina, nossa, Mariana é maravilhosa, assim, de você sentar, ela é uma menina calma, ela entende, ela tem consciência das coisas. Então, sentar para conversar com ela foi uma coisa muito possível. Então, eu nunca precisei bater em Mariana para que as coisas se resolvessem. E aí, eu conversando com minha psicóloga, falando, eu disse, olha, é uma linha muito tênue do tipo, vamos conversar tem que fazer. Então, tem que sentar e estudar. Pra mim, já vai criar pra ela um trauma lá na frente. Já fico pensando, os traumas que a gente cria, gente. Ter consciência das coisas é ruim, às vezes. E aí eu fico, como que a gente lida com isso? Do tipo, olha, eu tenho que controlar, porque é adolescente, não pode viver solta, mas ao mesmo tempo eu quero dialogar. E ela trouxe uma coisa que eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês. Ela, Aline, é mais diálogo e menos imposição. Continue fazendo o que você está fazendo. Traz ela para a consciência, traz ela para a reflexão. Porque se você disser assim, tem que estudar, quando você dizer a imposição, ela vai levar aquilo como um estudo algo ruim. E quando você diz assim, filha, me conta, onde é que você quer chegar? Porque assim vai fazer 3 dias que você não pega no livro. Você acha que está
pro resultado que você quer, isso mesmo, o caminho. E aí eu saí, sabe, quando você sai da sessão dizendo assim, cara, agora eu tenho um caminho. Porque é fazer aquilo que eu fiz, só que reforçar mais o diálogo e menos a imposição. É isso. Gente, pra gente finalizar o nosso podcast, eu sempre gosto de finalizar fazendo essa pergunta. Eu vou começar com Laís. Laís, em que momento você achou que não ia dar conta? Conta-se uma situação, seja da maternidade, do ser mãe, seja no empreendedorismo, que você olhou e disse assim, eu não vou dar conta disso. E que você deu conta. Eu não lembro se passou pela minha cabeça de não dar conta, Aline, mas foi essa questão da amamentação. Foi muito difícil para mim. Eu lembro que quando a Samira, Laís, eu entendo a sua vontade de amamentar. Da forma que tá, a gente vai precisar parar um pouquinho, tratar a sua mama para que a gente consiga recuperar isso. Gente, eu lembro que aquela noite foi muito difícil. Para mim era como se estivesse tirando um pedaço de mim. O Levi tinha 15 dias, eu acho. É como se estivesse tirando. Aí, naquele momento, veio essa questão. Mas é a minha conexão com ele, então eu não conseguia ver outras formas de fazer conexão com ele naquele momento. Então, foi muito doloroso para mim, aquilo ali. Mas, com a ajuda, eu me senti apoiada o tempo todo. Na verdade, eu sempre me senti muito abençoada na amamentação. Então, naquele momento, eu me senti apoiada pela consultora. Eu me senti apoiada por Cleiton. Cleiton me apoiou muito naquele momento. Levi, meu Deus, tudo que eu mandava as fotos para as meninas e eu tinha um orgulho danado dele, porque tudo era difícil no começo, mas aí ele aceitou a colherzinha, aí eu mandava, eu chorava de orgulho dele, tipo, ele tá ajudando naquele processo. Então, eu não me recordo se passou esse dia, eu não vou dar conta. Mas, claro, sempre foi muito desafiador. Mas eu sempre me senti muito apoiada. Me senti muito apoiada no processo de retomada. Eu lembro que, com menos de um mês, eu já estava fazendo o processo seletivo, fazendo análise curricular para fazer o processo seletivo. E eu fazia isso com ele no Sling, fazia isso com ele deitado em cima de mim. A gente vai dando conta da forma como pode. E tá dando conta, né? E é isso, assim, para responder, eu acho que não teve esse momento de, eu não vou dar conta, mas teve sim esse momento desafiador com o processo de amamentação. Foi muito desafiador para mim. E você, Michele? Eu acho que o momento que eu achei que não ia dar conta foi quando eu engravidei pela segunda vez. Porque era algo que na minha cabeça já tinha, eu ia ter só uma filha, já estava tudo certo. E agora era o momento de eu seguir, claro, eu já estava com 7 anos, e era o momento que eu ia seguir atrás do profissional, né? Que eu abri mão ali nos primeiros 7 anos. E aí, quando chegou a gravidez de Eva, eu disse, eu não vou dar conta aqui. Eu não vou dar. Não vou dar conta. Então, foi um processo realmente muito intenso para aceitar a gestação, que não foi planejada, para entender. Então, assim, os primeiros 6 meses pós-parto, né, de vida de Eva, foi muito difícil, porque eu não conseguia me conectar com ela. Eu só vim conseguir me conectar com ela quando ela tinha 7 meses. Nossa! E foi quando eu olhei para ela, ela teve uma pneumonia, a gente passou 15 dias interna. E nesses 15 dias eu consegui olhar, eu consegui fazer uma oração pela minha filha, eu consegui amar a minha filha e dizer assim, eu amo, hoje eu amo minha filha, mas até esses 6 meses não. Então, às vezes, a mãe, ela teve uma gestação que ela não queria, e aí ela fica se cobrando porque ela não sente. Naqueles 6 primeiros meses, eu cuidava de Eva como se fosse uma enfermeira. E principalmente para você que, né, que tem essa relação profissional. E aí, para mim, eu era uma enfermeira da minha filha, né? E só quando foi lá com 7 meses, eu consegui olhar para minha filha e dizer assim, eu amo minha filha. E eu converso isso com ela. Porque até esses dias teve no Big Brother, né? Aquela menina falando assim, vai ter hora que você vai querer pular de uma janela e tal. Eu vi só nas redes sociais, porque eu não acompanhava. Mas aí Eva foi me perguntar, mãe, é verdade isso? Às vezes vocês não conseguem, vocês querem morrer assim? Aí é verdade, né? É verdade, Eva. Uma amiga minha, quando eu tava contando, ela disse, tu respondeu que não era verdade, né? Eu disse, não, eu respondi que é verdade, porque senão a gente cria nas nossas filhas, nos nossos filhos, aquela ideia de que a maternidade é perfeita. Perfeito.
Tem um ponto, eu super concordo, Michele, mas eu queria acrescentar algo também que eu observo muito. Convivendo com a minha filha adolescente, com as amigas da minha filha adolescente, então sou a tia que recebe, né, em casa e tudo mais. E eu vou refletindo muito sobre a gente também ser feliz com as nossas escolhas. Então, se eu escolhi ser mãe ou se eu me tornei mãe, é olhar para esse universo também como algo bom, algo positivo. Porque eu vejo que muitas vezes também a mãe ela não quer assumir esse papel. Então, ela quer que a escola eduque, ela quer que, né, que a filha se escolha com a vida. E eu acho que a gente perde também uma grande oportunidade de viver todas essas fases, porque são fases. Então, tem a fase do aprender a falar, tem a fase do aprender a escrever, e cada fase é muito linda, é muito abençoada. E, às vezes, a gente abre muito mão disso, até com medo, por vários sentimentos, né? Acho que com medo, com culpa, ou quer fazer outra coisa. E às vezes você tá olhando para suas feridas, né? A tua maternidade, ela vai refletir muito a tua relação com a tua mãe, com a tua avó. Da tua avó com a tua mãe, né? Então, é meio que E quando você repetição. olha, você às vezes está fazendo a mesma coisa. E aí você olha muito pra dor. Então, assim, por exemplo, me julguem, gente. Me julguem ou não me julguem, se identifiquem. Eu não gostava muito dessas coisas de festa de escola, né? Dessa coisinha de festa, Dia das Mães. Ai, meu Deus, lá vai a nós, tenho que ir. Tenho que dar conta, vamos lá. E aí, hoje foi o último ano de Eva com festinha na escola. E aí eu olhei pra ela e disse, tu vai ter que fazer. Não vai ser o último ano, não. Ela, como mãe? Eu disse, ano que vem prepare uma apresentação pra mim exclusiva em casa. Legal. Né? Então, assim, é isso, passa o tempo. Às vezes Passa. eu vou pra uma consultoria e aí uma mãe uma vez me perguntou assim, Michele, me diga qualquer coisa, menos que vai passar. Eu disse, eu não tenho como dizer. Algumas coisas a gente precisa esperar o processo fisiológico da cicatrização, da descida do leite, do parto acontecer, enfim. Às vezes a gente precisa esperar daquela criança crescer. E é importante que a gente olhe para esse momento como algo que, eu tô com isso aqui e eu vou aproveitar esse momento aqui, vai ter a parte boa. Porque quando você menos esperar, já não tem mais. Já não tem mais. Mas eu gosto de trazer essa questão às vezes não é tão mágico, porque tem mulher que não vai sentir essa magia. Tem mulher que vai olhar para o seu bebê. Qual é o momento que a gente olha para a criança e diz assim, eu amo? Sabe? Então, vai ser diferente para muitas mulheres. Então, na gestação de Clara, por exemplo, eu amei na hora que eu abri o positivo. Na gestação de Eva, eu vim amar, ela tinha 6 meses de vida. Então, às vezes vai ser aquela mulher que vai olhar o bebê na hora que ele sai de dentro dela. Eu amo meu filho, sou apaixonada. E vai ter mulher que ela não vai amar ali naquela hora. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente não fala, aquela mulher que olhou seu bebê na hora que saiu de dentro dela e não amou, ela vai dizer, tipo, eu não sou uma boa mãe. Ô, Michele, isso é por questões, por contexto mesmo, por algo que aconteceu, uma gravidez não planejada, uma separação, ou é fisiológico? É como se, eu entendo como um processo emocional e de elaboração. Por exemplo, eu já tive uma consultoria de amamentação de uma mulher que tentou 7 fertilizações. Ela conseguiu engravidar na 7ª. E quando eu cheguei na consultoria de amamentação, ela olhou pra mim e disse, Michele, eu olho pro meu bebê e eu não sinto nada. Okay. Eu não sinto. Eu não sinto amor. Que horas esse amor vai chegar? Então, nossa, que forte sabe aquelas coisas. Então, assim, às vezes vai ter maior planejamento do que 7 fertilizações, né? Ninguém vai passar. E um desejo muito forte. E um desejo, né? muito forte. Então, sabe aquelas coisas que a gente fala assim, vivencia nas relações da vida. Você olha pra mim a primeira vez e vai dizer assim, eita, Michele é uma pessoa muito massa. E eu quero ela na minha vida. Sim. Né? Tem como se fosse Tem o amor à primeira vista. Bateu a energia. Eu digo que bateu a energia. Bateu a energia. E vai ter aquelas pessoas que, por exemplo, eu vou chegar aqui em algum contexto e eu vou precisar trabalhar com você. E você, tipo, vai olhar pra mim, essa energia não bateu tanto. Sim. Mas à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai se conhecendo, você vai dizendo, eita, poxa, eu tava enganada.
acostumada com Michelle, Sim, né? sim. Michelle é uma pessoa legal. E, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, eu quero Michelle na minha vida. Antes eu não queria. Mas hoje eu quero Michelle na minha vida como amiga. Sim. E é muito essa questão dessa construção desse amor. Então, para algumas mulheres, vai ser esse amor romântico, olhei à primeira vista, me apaixonei pelo meu filho. E para outras mulheres, ela vai precisar construir essa Entendi. relação, construir esse amor. Não sabia disso. Olha que interessante, né? Então, se você passou por isso, ou né, possivelmente pode passar, já saiba. Que é normal. É Que normal. ok. É normal. É tranquilo. Gente, que papo gostoso, que bom falar sobre maternidade. E assim, a melhor parte disso é que faz parte do nosso trabalho, ouvir histórias de inspiração. Então, vocês são mulheres que inspiram, é por isso que vocês estão nessa mesa aqui, com a nossa audiência, que é sempre muito incrível, de mulheres que dão conta e que querem dar conta e que tentam dar conta de todos os dias, né? Mas que tentam dar conta de tudo aquilo, mais uma vez, que faz sentido pra você, que é importante pra você. Eu queria que vocês finalizassem, cada uma olhando para aquela câmera ali e imaginando que como se você estivesse no estádio de futebol, com aquele estádio de futebol lotado de mulheres, de mamães, de futuras mamães, de mulheres, né, que estão nessa jornada, se descobrindo como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, assumindo tantos papéis, e deixasse a sua mensagem para o mundo. Quer começar, Laís? Eu queria dizer para vocês, mulheres, principalmente as mamães, que acreditem na força que vocês têm. Porque, gente, é incrível, assim. Por mais que você pense que não vai dar conta, acredite na força que você tem, acredite na intuição. O Papai do Céu é muito perfeito quando ele colocou você nesse papel. Ele sabia que você ia dar conta e você vai dar conta. Muito bem. Você, Michelle? Eu vou lembrar vocês que é normal a gente ter as nossas feridas. Olhem para elas, sabe? E se permita curar, né? Curar através de uma terapia, curar através da religiosidade, curar através de olhar para você, de não se culpar no processo onde você vai lá, vai cuidar de você, vai dar um tempo para você, vai ficar sozinha para ler um livro, Sim. né? Então, Depois cuidem do de ano e meio. vocês. Lembrem sempre, a gente precisa cuidar de quem cuida. E vocês são a base desse cuidado. Então, se protejam e se cuidem. Se protejam e se cuide. Eu quero mandar um beijo em especial a Mari. Filha, amo você. É sempre muito bom ter você nessa jornada. E um beijo em especial para vocês que são mães, futuras mamães, que estão esperando o seu bebezinho aí também. Compartilhe esse podcast, compartilhe esse episódio com outras mamães para que elas não levem essa culpa. Olha só quantas coisas nós ressignificamos aqui, aprendemos também juntas. E que vocês possam, cada vez mais, estar em ambientes como esse. Imagina agora sair pra trabalhar. Chega, você vai trabalhar leve, né, gente? Sabendo assim, nossa, não é só comigo que isso acontece. Você não precisa lidar com tudo isso sozinha, então esteja ao redor de mulheres que lhe apoiam, que não estão ali só para lhe julgar, porque às vezes vão julgar mesmo, mas que estão ali também para lhe apoiar e para lhe fortalecer. E quando necessário, contrate consultorias. Sim. É isso, gente? E tem a rede de apoio também, gente. Agradeçam, na verdade, nem todo mundo tem essa rede, mas agradeçam quem esteve do lado de vocês. Fala aqui, né? E aí eu queria mandar um beijo especial para minha outra prima, irmã de Aline, Lívia, que foi incrível. Por 3 meses ela disse, prima, todos os dias eu vou lá, eu trabalho só um período, então eu vou lá, eu te ajudo para que tu possa trabalhar. Legal. E esses 3 meses foram cruciais, assim, para eu me organizar até que chegasse um outro anjo, que é a babá do Levi, que ele é apaixonado. E chegou do jeitinho que o papai disse, assim, do jeito que Laís gosta, proativa, não precisei nem organizar a rotina dela, ela mesmo deu conta. E hoje ele está muito bem cuidado nos braços da babá e com a mamãe também, que a mamãe faz questão. E com o papai, né? E com o papai não dá também. briga. A mamãe faz questão de, deu 4h30, fecha o computador, ficou alguma coisa pendente amanhã ou à noite, quando o Levi dormir. Porque eu faço questão de vivenciar cada momento com ele. Eu não quero, essa culpa eu não quero, eu escolhi não levar, de não ter participado dos momentos com ele. Então, são escolhas também, no fim da conta, é escolha. São escolhas.
Eu quero agradecer às minhas filhas, porque elas dizem isso, inclusive a Eva é bem espoleta, né? A Eva, ela fala pra mim assim, mãe, tu só é essa pessoa aí, essa profissional tão boa, porque a gente te treinou. Olha aí. Então, eu quero agradecer a Eva e a Clara por terem me treinado pra ser quem eu sou hoje. Muito bem. Esse foi o nosso episódio especial ao Dia das Mães. Abrace sua mãe. A produção tá ali com as flores, a gente vai entregar as flores. Abrace sua mãe, esteja presente, saia um pouquinho do celular, porque é um exercício também diário. E que você possa se sentir amada, mas ao mesmo tempo amar também. Seja sua mãe de sangue, seja a sua mãe que lhe criou, seja as pessoas que lhe deram amor, né, e que nos possibilitou estar aqui também. Então, um beijo também, mãe, Dulce, que está aí nos bastidores, que é do bastidor e que possibilita também estarmos aqui no palco. Gente, foi incrível estar com vocês. Laís, muito obrigada. Obrigada pelo convite de ser madrinha. E obrigada pelo convite de falar sobre isso. Né? Esse convite espontâneo. É sempre muito bom poder viver isso com você, como parceira de negócio, como prima, como família e como madrinha do Levi. É um papel que eu sempre tive esse sonho e é muito bom viver isso junto com você. E, Michele, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui tensa ainda, porque eu sei que tá vindo o bebê a caminho, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu conta, a gente deu conta. E esse foi o nosso episódio em especial ao Dia das Mães. Compartilhe com todas as mamães, fortaleça essa rede de apoio e a gente se encontra no próximo episódio dela Dá Conta. Até lá. Até, gente.